no capítulo 11 de João. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu comecei a me emocionar aqui. Celso, cadê o lenço? Glória a Deus. Aquele lenço ungido. Glória a Deus. Aleluia. Aí, Celso, esse lenço aqui, esse lenço é o mesmo lenço de manhã, de noite, de hoje de manhã e de agora de noite. Aleluia. Aleluia. Eu não vou pedir para você ficar em pé, porque o texto é um pouquinho longo. Vou dizer aqui uns 40 versículos, mas eu vou pedir para você ficar sentado dessa vez. Eu quero ler um pouco mais, um pouco mais do que nós lemos costumeiramente. João capítulo 11, o verso 1 em diante diz: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a sua irmã, e contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso falou aos seus discípulos: vamos para a Judeia. Pula para o versículo 17 agora, vamos para o 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado, e havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de Jerusalém 15 estádios, e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do seu irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedirdes a Deus, Ele te dará. Jesus então lhe assegurou e disse-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cresto isto? Vamos para o versículo 34. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E lhes indicaram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede quanto ele o amava. Vamos para o verso 38. Então novamente Jesus se indigna em seu espírito, e comovido dirige-se ao sepulcro, e era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já passaram-se 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. Verso 42, verso 43. E tendo dito isto, essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto num pano. E Jesus os orientou: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Diga: Senhor, eu já conheço esse texto. O meu pastor já até pregou sobre ele. Eu não sei mais o que talvez este pregador queira dizer a respeito de um texto que é bem conhecido, mas eu creio, Senhor, que o Senhor sempre tem uma porção nova para entregar para mim. Estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu quero ouvir tudo o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém
e amém. Aleluia. Eu estava pensando nesse texto nesta manhã e sabia de que Deus tinha colocado no meu coração esta palavra. O meu coração estava abrasado, estava aquecido por esta palavra. E pela manhã eu pude ainda sentir muita presença de Deus, esperando chegar esse momento para entregar essa mensagem do Senhor. Como nós oramos, é um texto muito conhecido e muitas mensagens de aplicações foram feitas nele. Mas Deus tem sempre algo, colocando algo novo em nosso coração para entender. E o tema da mensagem de hoje vai ser preparando o ambiente para o milagre. Você vai descobrir nesta noite que nenhum milagre acontece sem que haja uma prévia, sem que haja um ambiente preparando para receber o milagre. Você veja que na criação, como eu preguei ontem, o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo, preparando alguma coisa. Quando Cristo veio ao mundo através de Maria, ele também foi preparado. Deus nos deu na vida, na biologia, Deus nos deu na anatomia, na raça humana também o preparo para nascer uma criança. Tudo é com preparo. O milagre, ele segue também essa mesma estirpe. Deus não vai fazer nada sem que haja um preparo. Ele sempre mandou preparar, jejuar, esperar, orar para que algo acontecesse. Então esse acontecimento de Lázaro me chama muito a atenção. Jesus foi interrompido no caminho. Ele estava saindo daquela aldeia há muito tempo, mas aí ele foi interpelado por um mensageiro para avisar que Lázaro estava aí enfermo. Então Jesus, ele para e ele decide voltar para a aldeia onde Lázaro estava enfermo. O que eu acho interessante é que Jesus para e ele decide voltar. Ele poderia continuar a caminhada, mas ele parou para voltar, para atender aquele pedido. Jesus deve estar parando neste momento para atender a sua vida. Jesus deve estar parando neste momento para atender o clamor do seu coração. Mas o fato que me chama a atenção, e é o primeiro tópico dessa mensagem, é que Jesus demorou a atender. Jesus demorou a atender. E veja que a mensagem veio com uma chantagem no meio: aquele a quem amas. Aquele a quem amas. Ou seja, se eu estou passando num local, numa cidade, e tem um amigo meu que está enfermo, eu deixaria tudo para atender esse amigo, correr lá e abraçar este amigo. Quando eu fui acidentado nos Estados Unidos, que bateram no meu carro, eu nunca bati em ninguém, bateram em mim. O Joedi esteve lá com o bispo Jessé no quarto, me visitando, e eu não esperava aquela visita. Foi uma surpresa, porque o bispo Jessé era o meu pastor no Brasil. E quando eu estou lá no meu quarto, eu ouvi uma conversa na escada dele com o Joedi. Eu falei: Jesus, será que eu bati muito forte? Eu fiquei maluco, porque eu estou ouvindo a voz do bispo Jessé e do Joedi. Mas eles entraram pelo quarto, e como aquilo me fez bem, estando enfermo ali. Um amigo, quando passa, vai visitar o outro que está enfermo. Jesus, gente, a casa de Lázaro era a base ministerial de Jesus. Lá ele jantava, lá ele passava dias, era um caminho da roça de Jesus. E agora Lázaro está enfermo e ele demora-se para atender. Muitas vezes na nossa vida Jesus demora para atender. Ele está sabendo do problema. Você já contou lá no círculo de oração. Existe o circo de oração e tem o circo de oração. Eu não sei onde é que é o circo, sempre falam isso, mas eu acho que deve querer falar círculo. Circo de oração, você já contou lá na vigília, você já contou na campanha, você já contou para ele na oração. Ele está sabendo, ele está sabendo, mas ele está demorando a chegar. Porque Jesus separa as coisas urgentes das coisas importantes. Jesus não é ambulância de crente, nem SAMU de crente. Quando liga, ele vem correndo. Ele vai vir a hora que ele acha que deve vir e fazer o que tem que fazer. Ele separa o urgente da importante. Ou seja, Jesus, para ele, o mais importante não era correr e curar Lázaro. Ele ficou de propósito 2 dias até que Lázaro piorasse, porque ele queria orar por um morto e não por um vivo. Sabe por quê? Porque na ótica de Jesus, a glória da ressurreição seria maior do que a glória de uma cura. Aleluia! Então, quando ele demora, é porque ele quer celebrizar o nome dele. Quando ele demora, é porque ele quer celebrizar o seu nome. Quando ele demora na sua vida, ele está
preparando algo que você ainda não viu, um extraordinário que ainda você não viu. Jesus separa as urgentes da importante, porque na importante a glória dele é revelada. Repita comigo: com Deus, quando piora, melhora. Quando piora, melhora. Se não tem mais jeito, se esgotou as suas forças, se não tem mais o que fazer, se os muros já foram reconstruídos e não tem mais o que fazer, você não sabe mais, aí você não sabe mais, não tem mais jeito, aí ele entra em ação. Glória a Deus. Porque enquanto você tem um problema, significa que você ainda pode resolver. Mas quando você não consegue mais, perdeu toda a direção, perdeu as estrigueiras, ele entra, ele chega.